Nossa história começa com a Saya correndo desesperadamente, dizendo para seus amigos que tinha grandes notícias. Parecia que o anime estrelado por Handa iria começar. Os garotos ficaram super mega surpresos com a notícia tão boa. Um deles dizia que finalmente a mídia notou Handa, enquanto o outro achava que essa descoberta foi um pouco atrasada, mas pelo menos aquele estúdio de anime tinha bom gosto, pelo que a Saya havia ouvido. Uma certa organização misteriosa de editora entrou em ação, então o contrato foi misteriosamente feito. Quando todos perceberam que o projeto já estava a caminho, um dos amigos Brutamonte disse que era típico da Handa, contou seus mistérios. Quando então perguntou a seus amigos se iria ser um anime sobre estudantes popular, eles ficaram tentando desvendar do que se tratava aquele anime. Um apostava que iria focar na masculinidade de Handa, já outro dizia que Handa era gentil. O garoto loiro de cabelos longos dizia que era óbvio que ele seria um anime estiloso e elegante, de um romance maduro. Eles ficaram por muito tempo tentando descobrir sobre o que seria aquele anime, pois quando pensavam naquilo, mais difícil ficava dizer do que realmente se tratava. Então eles descobrem que o primeiro episódio já tinha ido ao ar e decidem começar a assistir. Em uma manhã comum no colégio, todos os alunos pararam para observar Handa, pois ele estava passando pelo pátio do colégio. Handa estava no segundo ano do colegial. Seu pai, Handa Seimei, era uma autoridade em caligrafia, sendo conhecido por todo mundo como um jovem gênio. O protagonista percebe que todos os alunos o odiavam, como sempre. Em sua cabeça, eles pensavam que os alunos não precisavam se preocupar, pois ele também não tinha intenção nenhuma de ter amigos. Enquanto isso, dois garotos conversavam entre si, dizendo que finalmente iam conversar com o Prota, mas como sempre, ele havia se fechado novamente. O Prota chega até todos guardando seus sapatos, pois ele já havia sido roubado várias e várias vezes, quando estava no ensino fundamental, pois para ele era comum que os encrenqueiros atacarem primeiro os sapatos. De repente, Handa fica super mega assustado com uma carta que estava em seu armário. Handa lembra de receber muitas cartas no fundamental, mas não esperava receber uma no colegial. Handa também fica pensando porque recebia uma carta assim do nada, ainda mais deixava no gabinete dos sapatos. De repente ele esmagou a carta. Os garotos que estavam vendo aquela cena porque Handa tinha esmagado uma carta de amor. Outro respondeu que provavelmente ele não estava interessado em ninguém. Handa então decide jogar aquela carta estranha no lixo e fingir que nada estava acontecendo. Mas quando ele se virou, tinha uma garota grandona chamada Juri, gritando com o Prota, enquanto a garotinha do lado dela, chamada Maioki, chorando, pedia para parar. Juri diz ao Prota que era horrível ele jogar a carta daquela maneira, pois Mike tinha passado a noite toda escrevendo a tal carta que ele tinha jogado fora, pelo menos que ler. Na mesma hora o Prota começa a desculpar, pois havia jogado a carta de quem deu para ele. Handa pensa que certamente uma garota não socaria por nada, então toma a iniciativa e pergunta para a garota se ela tinha algo para dizer. Handa pensava que Michael jamais iria assediá-la na frente dos outros alunos, então está bem calmo. Michael então toma a iniciativa e pede, por favor, para que Handa se encontre com ela no fundo do ginásio depois das aulas. Na mesma hora, o Prota ficou sem reação, pois havia jurado que não iria ler as cartas que ficavam no armário de sapatos. Ele queria muito dar um jeito de fazer alguma coisa antes do final da aula. Assim, conseguiu escapar da Mike e sua amiga Juri. Na verdade, Handa deveria ter fingido que nem tinha encontrado aquela tal carta, pois se ele fugisse naquele momento seria chamado de covarde pelo resto da vida. Mas antes mesmo de pensar do que iria dizer, precisava se acalmar primeiro. A única forma de Handa se acalmar era fazendo caligrafias, mas o professor começou a perceber que ele não estava prestando atenção nas aulas. Tentou dizer que a aula ainda estava em andamento, mesmo assim não teve nenhuma resposta, enquanto o professor ficava horas e horas brigando com o Prota. Ele só pensava que precisava encontrar uma forma de falar com Michael cara a cara antes do final da aula, até que chegou no momento em que o professor se estressou com Handa e pediu para ele revelar suas questões no quadro. Depois de fazer tudo o que tinha para fazer no quadro, Handa queria lembrar qual era o nome de Michael, mas não conseguia de jeito nenhum. Talvez ele pudesse perguntar para Juri qual era o nome de Michael, mas achava que não iria se dar muito bem com ela. Handa então teve uma brilhante ideia, fazer uma carta para Mike e pedir para a Juri entregá-la a ela. O protagonista entregou a carta para a Juri, porém não se expressou direito, apenas pediu para que lê a tal carta. Juri ficou sem entender nada porque Handa estava dando uma carta para ela, então pensou que talvez fosse para Michael, pois estavam acostumados a ser mensageira da garota. Porém, quando Juri abriu a carta, estava escrita a seguinte frase: leia sozinha. Juri ficou muito desnorteada enquanto a isso, saiu da sala desesperada com a carta na mão para tentar ler melhor, pois na carta pedia para ler sozinha, mas Juri não entendeu nada do que estava escrito. Ela conseguiu ler a palavra gosto e na hora decifrou que Handa havia escrito uma carta de amor para ela. Neste momento, Juri pensou em trair Michael, seu melhor amigo, já que Handa tinha uma carta de amor para ela. Handa percebeu como Juri estava estranha. No horário do almoço, Michael chamou Juri para almoçarem juntos, mas Juri só pensava em coisas estranhas sobre Michael. Então Juri resolveu perguntar quais eram os motivos que elas eram amigas. Michael perdeu tudo quando disse que não podia se encostar na vida das meninas mais fofas. Quando ela disse isso, Juri ficou meio chateado e pensou que não poderia deixar Michael se aproximar de Handa. O almoço havia terminado, então os alunos tinham que subir novamente para a aula.
Porém, o Prota ficou seu almoço inteiro esperando por Michael, como ele havia dito na carta. Então ele ficou se perguntando por que Michael não havia aparecido. Imediatamente ele ficou com medo de Juri não ter entendido a carta. Quando deu sinal, Juri ficou se perguntando se deveria fugir. O Prota então decidiu tomar coragem até o ginásio, pois não conseguia imaginar o que iria acontecer com ele, mas não tinha mais nenhuma outra opção. De repente, os alunos ficaram olhando para o Prota, pois ele estava cumprindo a sua palavra de ir até o fundo do ginásio. Randa, colegial do segundo ano, seu pai Randa sem meia autoridade em caligrafia. O caminho à frente sempre se abre naturalmente. Homens o veem com respeito, mulheres o veem com admiração. O Prota chega até as duas garotas e diz que não sabia o que estava acontecendo, mas pede para que elas sejam rápidas. Juri fica indignada por Randa saber o que estava acontecendo. Enquanto isso, os outros alunos diziam que Randa deveria estar acostumado a receber declarações. O Prota pensava que aquelas duas pareciam ser inimigas dele, pois com garotas era muito provável que aquilo se tornasse uma briga. Então, Michael, com outra carta de amor, disse ao Prota a Jura que estava ficando nervosa. O Prota pensou que a garota o havia pegado de guarda baixa, pois achou que aquele suspiro de Michael super fofo. Michael decidiu chegar mais perto do Prota, dizendo que escreveu aquela carta porque estava muito nervosa para falar o que estava sentindo, mas quando Michael entregar a carta, Juri bateu com muita força possível na mão de Michael, fazendo que a carta caia no chão. Como desculpa, disse que a sua mão havia escorregado. Michael ainda disse para Juri que ela teria quebrado seus ossos com aqueles músculos dela, mas toda vez que Michael dar a carta para o Prota, Juri batia na mão dela e dizia que tinha escorregado, deixando cada vez mais o Prota e Michael assustado. Até que Juri partiu às agressões, agarrando Michael pelo pescoço. Enquanto isso, os alunos ainda estavam filmando aquela briga ridícula. Alguns garotos foram chamar o professor, dizendo que tinha 2 alunos de pátio brigando por Honda, mas o professor disse que não interessava a ele, fazendo os alunos acharem que ele era um homem bem maduro. Eles saíram correndo, dizendo que no outro dia eu contar do professor o enredo da briga. Enquanto isso, na briga, Juri pedia para Michael se despedir logo de Randa, pois ele era muita areia para o caminhãozinho delas. Randa começou a se irritar com aquela briga e apenas virou as costas, saindo como se nada tivesse acontecido, ignorando totalmente a confusão. Os alunos que estavam filmando começaram a dizer um para o outro que Randa realmente não se importava, enquanto a coitada de Michael gritava para Honda, dizendo que nunca viu um garoto tão burro. Randa decidiu tomar a iniciativa e disse para as garotas que amigos eram difíceis de se encontrar, então era melhor cuidar uma das outras, fazendo Juri acreditar que ele é realmente um homem bem maduro. Quando ela soltou Michael, não desistiu e saiu correndo com a cartinha para entregar ao Prota, dizendo que havia dado o seu melhor para descrevê-las. Porém, o garoto disse que a escrita dele era muito desleixada, fazendo Michael cair no chão de joelhos, chorando. Aqueles que fizeram confissões para Randa ficaram conhecidos como heróis. Mais tarde, Michael ainda estava chorando desesperada, dizendo para Juri que estava muito triste porque Randa não gostava dela. Juri até tenta acalmá-la, dizendo que Randa apenas tinha dito que a escrita dela não era boa. Juri então deu uma ideia para Michael, aprender caligrafia juntas, assim poderiam escrever cartas de amor bonitinhas para Randa. Michael perdeu toda a sua carisma quando disse para Juri que ela escrevia bem, apesar de sua aparência não ser muito agradável. Obviamente, Juri não deixou barato e disse para Michael arrumar uma postura ignorante, pois está por pouco de arrebentá-la na pancada. O nome dele é Azaya, um homem inteligente com habilidade de liderança. Seu apelido era representante, como sugere seu apelido, Azaya tinha o controle sobre a sua sala há 10 anos, nunca havia pensado em uma vida diferente a não ser como representante. O professor então anunciou aos alunos que o representante seria escolhido por votação, e para ser justo, a votação seria escrita. A Azaya estava disputando a liderança com o Prota, mas mal sabia que estava discutindo aquela liderança sozinho, pois o Prota votou em Azaya. Ele sabia que enquanto estava cochilando, seu nome havia sido apresentado. Os garotos da sala diziam que esse representante de sala era um saco, então eles deveriam deixar para Randa cuidar daquilo. Randa fez de tudo ao seu alcance para que seu nome não fosse apresentado. Agora estava lá, recusar seria derrota para ele. Então a votação ocorreu e no final, acabou empatado entre Azaya e o Prota. Para desempatar, resolveu jogar pedra, papel, tesoura. Como Prota não queria ser o presidente, disse para Azaya que iria tirar a pedra, mas Azaya acabou não acreditando e tirou a tesoura. Assim acabou perdendo. Então Azaya implorou ao professor para fazer o melhor de 3. O professor disse que só faria se Randa concordasse com a ideia, mas o Prota não pensou 2 vezes e já concordou. Em todas as vezes o Prota dizia que iria tirar, mas Azaya não acreditava e acabou perdendo novamente. O Prota ficou pensando como Azaya era burro. Enquanto Azaya chorava desesperadamente, o Prota pensava que o 4 horas estava apenas fingindo que queria ser representante para depois poder jogar na cara dele. Na cabeça do Prota, Azaya havia perdido de propósito. Não era possível uma pessoa gostasse tanto assim daquele cargo. Randa ficou até bravo, pois achava que Azaya estava armando para ele o tempo todo. Enquanto isso, Azaya chorava, dizendo que aquilo só aconteceu porque faltou coração para confiar nos outros, pois ele realmente só tinha que usar pedra quando a cumpria com sua palavra, pressão. Então ele disse ao professor que renunciava à liderança, deixando Azaya abismado, assim como todos os outros. O protagonista disse que havia pensado melhor, era muito trabalho. Azaya então puxou o Prota e disse que não queria aquele cargo se ele tivesse renunciado por pena.
Handa então disse que não era por pena, pois sempre pensou que a Saya deveria fazer aquele trabalho. Handa virou as costas e saiu da sala, dizendo que ele resolveria aquilo sozinho. A Saya então começou a dizer que desde o começo ele só estava importando com o tio e o representante não estava pensando em seus colegas. Com aquela batalha, Zaya aprendeu a importância do indivíduo a confiar nos outros. A Zaya completou dizendo que o Prota era um homem incrível, mas que vê-lo renunciando por pena foi meio infeliz. Mas a garota que estava junto nas votações disse a Zaya que não havia sido por pena, pois desde o começo ele já tinha votado em Zaya e não nele. A Zaya não acreditou e acabou caindo no choro. Ele também disse aos alunos que a pessoa mais adequada era a Handa para assumir aquele papel de representante. Mais tarde, quando o Prota voltou para a sala, ficou super bravo, dizendo que havia se ferrado, pois viu seu nome no quadro, indicando que ele era o presidente da sala. Enquanto isso, Zaya se aproximando de Honda com alguns papéis em mãos. O garoto dizia ao Prota que depois que ele saiu, conversaram um pouco mais e chegaram à conclusão de que Handa era o melhor para assumir o cargo. Nessa hora, o Prota estava muito bravo, batendo na mesa. O Prota fez uma pergunta para Zaya e perguntou o que o presidente de classe fazia. Mas Zaya ficou surpreso por não saber algo simples. Na carta, os 17 anos se achava o máximo, pois era um estudante modelo. Sempre era alvo de atenção das garotas, pois passava o cara mais amado do colégio, até acabar na mesma sala que Handa. Bem, na carta dizia que tinha um trabalho fluente ou brilhante como modelo, por sinal, mas não aguentava ver as garotas idolatrando quem era melhor, ele ou Honda. Elas começaram a rir e disseram a Nakaito que era tão confiante, mas continuava com aquele tipo de coisa. Elas também perguntaram se Handa era rival, mas Nakaito negou, dizendo que apenas estava curioso, não que ele se preocupasse com aquilo. Elas disseram que Nikaito era mais bonito, mas que Handa tinha melhor aparência, pois havia algo misterioso nele. Nikaito ainda insistiu e perguntou para as garotas se elas eram realmente gentis e sociáveis com o Prota. As meninas disseram que, embora as palavras de Handa fossem duras vindo dele, estava tudo bem. E diferente de modelos, ele cuidava do trabalho histórico e cultural, então não ser sociável não era um problema. Enquanto isso, Nikaito estava chorando, dizendo que o Prota era uma flor inalcançável. Ainda tentando competir, Nikaito perguntou para as garotas do ponto de vista delas. Era uma flor inalcançável como modelo, mas as garotas começaram a tirar sarro de Nikaito. O garoto percebeu que elas pensavam que seriam fãs eram muito cruéis. Neste caso, Nikaito queria saber o que Honda tinha que ele não tinha. Então resolveu perseguir Handa. Nikaito pensava que, fora do colégio, o Prota paquerava as garotas ou saía pegando todo mundo, pois ele jurava que iria descobrir um segredinho sujo. Algumas delas apareceram e começaram a falar com Nikaito, fazendo ele perder o Prota de vista. Ele saiu por todo lugar gritando por ele, até que viu Handa olhando para um gato que estava em cima do muro. Depois que o Prota saiu, Nikaito foi até o gato para ver a magia que ele tinha, pois o Prota ficou lá por 30 minutos, mas o gato não gostou muito de Nikaito. Enquanto isso, o Prota só queria apressar para comprar o que pediram para ele. Era algo que chamava chuchu, mas Nikaito ficou super mega desesperado, pois o Prota estava indo na rua e na moda, onde ele havia sido contratado por Caroline Amashi, e como esperado, olheiros de agências de modelos estariam por todo canto, e se Honda fosse recrutado, seria um modelo de pouco tempo e se tornaria uma estrela, fazendo Nikaito sofrer no mundo dos modelos. Então ele saiu correndo desesperado, dizendo que tinha que evitar por aquilo acontecesse, tentando distrair Caroline para que não visse o Prota, mas não deu muito certo. A mulher deu um tapa em Nikaito, fazendo-o caindo no chão. Nikaito chegou com uma roupa, perguntando para o Prota se ele gostaria de usá-la, dizendo obsessivamente que tudo é prezar para virar uma estrela e usar o que ela escolheria, o deixando cada vez mais assustado. Mas o Prota deu um manto para Nikaito e disse que quem precisava mais era ele. Handa completou dizendo que não sabia o valor que aquela roupa tinha, mas que se caso precisasse dela. Naquele momento, Nikaito ficou pensando que por isso que Handa era amado por todos, pois ele olhava calorosamente para as pessoas e começou a dizer que respeitava Handa no fundo do seu coração. No dia seguinte, no colégio, as garotas perguntaram para Nikaito se ele havia desistido de ser modelo. Ele disse que sim, pois elas eram muito rápidas. Ele dizia que não valia a pena se perder em seu competitivo ou ter orgulho. Ele viu que aquilo significava ser um homem de pureza, indiferente do conflito. No dia seguinte, Aizawa pediu para o Prota levar algumas impressões para Kenny. Aizawa completou dizendo para o Prota que havia algumas observações dele dentro do envelope, então tudo o que ele tinha que fazer era entregar o pacote. Enquanto Handa estava a caminho, olhou a foto do garoto que Aizawa deu para ele. O Prota achou o garoto pequeno um pouco feminino, então logo deduziu que ele poderia ser alvo de bullying. Depois de alguns minutos, o Prota chegou à casa de Kenny e logo apertou a campainha, mas não havia ninguém. Para sua sorte, ele poderia colocar na correspondência, não precisaria falar com ele. Mas de repente chegou um brutamonte perguntando ao Prota o que ele estava fazendo em sua casa, completando que com mais um passo falso o Prota morreria. Na mesma hora, Handa ficou com muito medo, pensando que o tal de Akane parecia um vilão de luta livre. O Prota ficou extremamente assustado quando disse que estava à procura de Akane, e aquele brutamonte disse que era garota.
prota, pois o garoto da foto havia sido confinado depois de sofrer bullying. O brutamonte então respondeu que era ele mesmo novamente. O prota ficou pensando consigo mesmo, muito assustado, o que havia acontecido por ele ter mudado tanto. Então a Kané pegou a foto do garoto em mãos, amassou e disse para parar de mostrar aquela foto. Completou também dizendo que apostava que era o professor que havia pedido para Handa conversar com ele para voltar ao colégio, mas o prota simplesmente disse que não, que apenas foi entregar o envelope. Porém a Kané, muito bravo com seu taco de beisebol em mãos, disse que não iria voltar, avançando no prota, porém Handa nem se intimidou. A Kané ficou com um pouco de medo, pensando que o prota nem pensou em piscar, mas na verdade Handa não havia reagido porque foi muito repentino. Então a Kenny resolveu contar sua história para ele. Segundo o garoto, há um ano atrás ele foi alvo de bullying. Os garotos diziam que ele parecia um anão e que seu rosto era de menina. As garotas sempre o batiam, então ao final do primeiro semestre ele parou de ir ao colégio, se confinou ao seu quarto e continuou se culpando. Então um dia Kané descobriu que poderia ser musculoso. E 6 meses depois ele acabou com todo mundo que judiava dele, ninguém ousava ir contra o garoto. A Kané concluiu dizendo ao prota que agora ele era o maioral, então não precisava mais ir para o colégio, pois não tinha intenção de misturar com os outros. Ele já esteve sob custódia da polícia inúmeras vezes. Enquanto o garoto se gabava para cima do prota, ele só pensava que precisava entregar aquele envelope logo para ir embora, mas de repente chegou uma gangue de garotos com taco de beisebol dizendo que havia encontrado a Kané. Eram os bardeneiros da escola Kiru. Os garotos diziam que estava lá para retribuir a Kané pelo que fizeram com ele. Neste momento, Handa não se intimidou, cutucou a Kané, entregou o envelope para ele e ficou super aliviado, pois agora poderia ir embora. Porém, a Kané estava achando que o prota estava ajudando a lutar com aqueles garotos. Mas quando Handa havia ido embora, um dos garotos puxou sua mochila perguntando se era companheiro de Kané, mas quando o garoto viu que era Handa, ficou com muito medo e pediu desculpas. Um deles disse que Handa era fora da lei, que nem mesmo os professores conseguiam controlá-lo. Já outros disseram que ficou sabendo que o prota tinha 666 amantes e que haviam roubado uma moto e dirigido pela noite quando tinha apenas 5 anos. Os garotos super assustados perguntam a Kané de onde ele conhecia o prota, então ele disse que frequentava a mesma escola que ele. Os garotos não conseguiam acreditar e achavam que a Kané estava mentindo, pois não tinha como o cara daquele se misturar com outras pessoas. Os garotos então disseram que está por fora, pois iria morrer se envolvesse com a Handa, e saíram correndo. Depois que todos foram embora, a Kané começou a refletir, se perguntando o que havia acontecido na escola enquanto estava fora, chorando pelo motivo de Handa ter o ajudado. A Kané se pergunta quem realmente era Handa. No dia seguinte, a Zaya dizia feliz que o prota ficou sabendo que ele foi atacar de Kané, pois havia ficado surpreso ao ver o professor que a Kané estava voltando para a escola. Quando a Kané entrou na sala, a Zaya ficou super mega assustado, pensando como a Kané estava diferente da foto. De repente, 2 garotos chamaram Kondo para ir à aula de economia doméstica. O nome dele era Kondo. Ele era um colegial normal, pois estava na média dos estudos, e nos esportes tinha alguns bons amigos com quem se dava bem. Tinha uma vida normal, porém boa, pois ele não queria se tornar popular ou ter uma personalidade que se destacasse, afinal aquilo significava ser normal. Na aula de culinária, a professora dizia que eles iam preparar um porco, agridoces, salada e pudim, e perguntou também se todo mundo já tinha um grupo, porém todos os amigos de Kondo fizeram um grupo e faltou ele. Coincidentemente, faltava uma pessoa no grupo de Handa, que era composta por Azaya, o vice-representante que mandava nas aulas como que queria, e Nikaito, o ex-modelo que poderia atrair mais de 100 garotos com apenas uma palavra, o homem que fez uma grande reviravolta, e por último, mais ou menos importante, Handa Sei, o senhor popular da escola, envolto em mistério. Alguns diziam que ele era gentil como um deus, enquanto outros diziam que era ruim com o capeta. Aquilo era muita pressão para Kondo, então começou a aula com a Zaya dando as ordens que cada um deveria fazer. Na verdade, os garotos queriam fazer um prato misterioso para o prota experimentar, mas Kondo não achou muito legal e disse para os meninos que se Handa não participasse não faria sentido. Porém, os garotos não se importavam muito com o que Kondo disse. Então, enquanto os garotos estavam fazendo a tal comida, o prota resolveu fazer o pudim. Porém, na receita estava dizendo que precisava adicionar água quente para fazer o pudim, mas o prota achou aquilo uma bobagem e jogou a receita longe, dizendo que ele mesmo ia fazer com a sua receita. Ele começou a colocar diversas coisas ruins, como conhaque com ovo, baseado na cor do caramelo, e ele achou que deveria misturar chu e açúcar. Quando vendo aquilo, ficou extremamente assustado, pensando que precisava evitar comer aquilo a todo custo. De repente, os garotos começaram a brigar, e não viram que começou a pegar fogo na panela, pois Onda piorou as coisas quando tacou água no óleo quente. A professora pediu para todos correrem, dizendo que ficaria muito bravo se alguém se machucasse, quando resolveu o problema jogando o extintor. Mas todo mundo idolatrava tanto Handa que achava que ele tinha feito tudo aquilo para parar a briga. Mais tarde, no colégio, Handa passava pelo corredor pensando que todos odiavam, mas que, apesar disso, ele tinha um amigo. Porém, na verdade, só ele achava isso, pois todos gostavam muito de Handa. Na sala de aula, uma das garotas deixou uma borracha cair no chão. O prota viu que a garota não tinha percebido que a borracha caiu e ficou pensando se deveria devolver. Então ele resolveu devolver para a garota, porém se confundiu e acabou dando a dele novinha. Ela ficou extremamente feliz, pois na cabeça dela, Handa havia trocado de borracha porque sabia que a dela acabaria. Quando o prota se deu de conta que tinha dado a sua vez, ficou chateado, pois ele se lembrou que tinha uma nova
estava dentro da bolsa. No intervalo das aulas, as garotas admiravam Prota e diziam que Miyoko, que ela tinha muita sorte de sentar perto dele. Uma das meninas deu até a ideia de Miyoko fingir que ia abraçar ele. Mais tarde, o Prota estava indo embora para sua casa e se encontrou com o professor, pois quase sempre eles iam embora junto. No meio do caminho, Honda quis esperar em uma papelaria para pegar alguns papéis para praticar caligrafia. De repente, algumas garotas chegaram e perguntaram para o professor se ele estava sozinho. Quando o professor ia dizer que estava com Honda, viu que o garoto estava escondido, pois ele não queria contato com nenhuma garota. Depois de um tempo, ele e o professor resolveram ir até a cafeteria para tomar um café, quando de repente chegou uma garota. Honda se escondeu rapidamente. Ela ficou sabendo que Hana estava vendendo verso por lá, enquanto o Prota estava escondido, ouviu tudo e ficou sem entender nada do que estava acontecendo desse boato, pois ele não vendia versos, pois o professor conheceu Honda durante a cerimônia de boas-vindas do Fundamental e acabaram se ligando com o assunto de caligrafia. O professor sempre achou que ele parecia amigável, fora da sua aparência. Na verdade, o professor sempre teve vontade de contar com o protagonista como era popular, mas por enquanto ele estava se divertindo, então iria deixar daquele jeito. Enquanto isso, dentro da sala de aula, algumas garotas conversavam sobre a suposta poesia do Prota. Uma delas disse que a sua irmã havia recebido de um artista da rua. A outra garota perguntou se aquele boato do Prota escrever poemas e versos na rua depois das aulas era verdade. Enquanto elas falavam, Prota não estava gostando nada disso, pensando que havia virado um artista de rua sem mesmo ser, pois ele não se lembrava nada daquilo, nunca escreveu nenhum tipo de poema em toda a sua vida. O garoto que era modelo achava que ele ia direto para casa depois das aulas para fazer as suas obras, e no final das contas, eles decidiram investigar para saber se realmente Hana estava vendendo. Depois de todos saírem da sala, o Prota pensava que seria mais um dia sem reclamações dele, sabendo que alguém estava lá, usando seu nome para fazer poemas ruins e sendo alvo de piada de toda a classe, pois aquilo realmente era irritante. Enquanto isso, os 4 garotos na praça esperando pelo Prota, quando de repente avistaram um garoto que jurava ser ele. O Brutamontes não aguentou ver o garoto se passando por Honda e meteu um soco no meio do saco dele. Quando, todo assustado, disse que ele não deveria socar alguém na luz do dia. Nikaido resolveu perguntar ao garoto se passar pelo Honda era algo bom, mas ele disse que não iria se safar fazendo algo daquilo com ele. Não aguentou a cara de pau do garoto e mesmo assim começou a bater nele também. Depois de um tempo, o garoto quis se passar pelo Prota sentou no banco da praça. E os 4 outros garotos aproveitavam para perguntar se estava realmente usando o nome de Hana para fazer dinheiro. O rapaz disse a eles para não pensarem que algum tipo de farsante tentando conseguir alguns trocados, pois ele realmente nasceu para ser o verdadeiro Hana. Novamente, os 4 garotos não gostaram nada disso. A Zé até tentou cortar o cabelo do garoto para ele não ficar mais parecido com o protagonista. Só não cortou porque o garoto começou a chorar, dizendo que era um bom farsante. A Zaya também perguntou se era um admirador do Hana, cujo hobby era fazer o cosplay do garoto. Ele disse que sim, pois se tornou tão ligado a ele que começou a achar que era o verdadeiro Hana. Quando eles menos esperavam, chegaram 2 garotas super felizes, dizendo que haviam encontrado facilmente o Hana, pois aquelas predadoras não conheciam bem o Hana e realmente achavam que era Hana sim. Quando eles menos esperam, a multidão de garotos foi para cima dele, jurando que ele era o mesmo verdadeiro Hana. Era uma imitação tão boa do Hana que nenhuma das garotas conseguia perceber, porém o próprio garoto que se passar pelo Prota não estava mais aguentando, e para que elas fossem embora resolveu tirar a máscara, então elas descobriram que era apenas um farsante e todos foram embora. Os garotos fazem o menino e pessoalmente pedir desculpas ao Hana pelo que estava fazendo, mas na hora de chegarem lá o Prota já estava indo embora. Depois de algum tempo o garoto se passar por Hana colocou o aparelho no dente para se diferenciar do garoto. Algumas delas estavam no pátio e viram o protagonista dando uma flor para uma mulher, e na mesma hora não perderam tempo e tiraram uma foto. Dessa mesma forma, o boato sobre Hana ter uma namorada super fofa se espalhou. A Kanai disse que aquilo não incomodava, mas parecia que as garotas estavam muito ciúmes depois que ficavam sabendo que o Prota estava namorando. Nikaido não perdeu tempo e disse para a garota deveria ter ciúmes, pois não poderia ser evitado com uma namorada tão linda quando o Prota havia arrumado. Alguém disse que ela parecia ser um pouco mais velha. Mudando completamente de assunto, a Kanai disse que estava preocupada com sua reunião de pais e alunos, pois no dia anterior sua mãe só chorou quando soube que ele tinha voltado para a escola. Ela tão feliz o fez perceber como era grato ao Hana, quando de repente o Prota chegou e viu a mesa. Alguém havia escrito a palavra morra. O Prota estava acostumado com vandalismo, mas naquele dia estava exagerando. O Prota percebeu que aquela escrita estava muito bem feita e provavelmente foi algo intencional. Ele gostaria muito de descobrir a motivação por trás daquilo. Asa até tentou descobrir quem fez, mas ele tinha quase certeza de que havia sido alguém da turma deles. De repente, o garoto desesperado abre a porta da sala e diz que tinha uma garota que ia pular. Era Mio. Estava no prédio dizendo que ia falecer. As suas amigas gritaram lá de baixo, pedindo para descer e perguntando por que estava fazendo aquilo. Ver uma pessoa muito feliz arriscaria sua vida. Aquela era a Mio, garota senta ao lado do Honda. Ela era muito boa nas aulas, tinha muitos amigos e era bem estimulada pelos professores. A vida dela começou a se arruinar no momento em que ganhou a borracha de Hana. Lá em cima, ela gritava desesperadamente por Hana, segurando a borracha que ele havia dado para ela. Ela se pergunta se ele estava traindo mesmo naquela situação.
A Asaya disse aos garotos que ele estava gritando muito porque estava tentando alcançar Handa. Enquanto isso, o Prota estava bem calmo dentro do colégio, se perguntando qual era o motivo de todo aquele escândalo. Meu Deus, que sempre estava olhando para o Prota, mas era o amor vulgar onde ela queria se tornar sua amante ou prendê-lo. Mesmo quando Handa havia dado a borracha para ela continuou dizendo para si mesma que era apenas uma de suas várias fãs, pois segundo ela, Handa deveria pertencer a todos. Por isso o Prota não deveria brincar com as vidas das fãs, enquanto nutria por amor das garotas pelas suas costas, era imperdoável. Enquanto isso, o Kando, extremamente assustado, sentia muita pena do Handa por sempre estar do lado de uma garota tão doida. Ela disse que ia sacrificar sua vida na esperança de que Handa nunca mais pertencesse a ninguém, e que se algum dia ela se apaixonasse e por acaso se lembrasse do que houve naquele dia. Mas quando ela menos esperava, o Prota entrou na sala de aula. Ela estava olhando para a mesa com a Mio havia escrito a nota de suicídio. Enquanto isso, dentro da sala, o Prota pensava que nenhuma daquelas mesas era tão boa quanto a sua, pois ele não conseguia escrever direito se não tivesse a altura correta. O Prota começou a falar sozinho na mesa, dizendo que ela era insubstituível, especial para ele desde o começo, que havia sido por causa dela que a mesa foi rabiscada. Por fim, ele pediu perdão. A garota achou que o Prota estava falando aquelas coisas para ela, desistiu de pular do prédio e começou a chorar, dizendo que não conseguiria odiar o Prota depois de dar desculpas como aquela. Suas amigas chegaram rapidamente para abraçá-la depois do sufoco que passaram. Enquanto isso, os 4 garotos pensavam que novamente Handa havia atacado. Asaya disse que poderia ver porque as garotas estavam babando por ele. Mio dizia às 2 amigas que amar alguém e não esperar algo de volta e se fazer menos um do outro. Isso era amor de verdade, mas quando ela lembrou que talvez o Prota estivesse realmente namorando, e começou a chorar e saiu desesperadamente correndo. Enquanto suas amigas diziam que esse homem poderia mudar as pessoas e que não tinha certeza que ia conseguir viver com Mio naquele estado, Mio chorava desesperadamente no bebedouro do colégio. A suposta namorada de Handa perguntou se estava tudo bem, deixando a garota desesperada. A suposta namorada de Handa perguntou se Mio poderia mostrar a sala do diretor, pois ela havia ido para a reunião com os pais e estava perdida. Então ela disse que era a mãe da Handa Sei, deixando Mio incrédula. Enquanto isso, o Prota, com seu boletim, pensava que sua mãe estava animada, mas ela provavelmente a verdade de seu filho ser odiado por todos na escola. Quando de repente Mio chegou na sala toda faceira, dizendo para suas amigas que aquela era a mãe de Handa e não sua namorada. Durante a reunião dos professores, um deles disse para a mãe de Handa que ele precisava se socializar mais. O Prota até disse para a escola era um lugar para estudar, então ele não precisava se socializar, pois estava tentando se fazer de forte e trazer lógica. Mas o professor disse que ele tinha que falar com seus amigos e jogar papo fora. A mãe dele disse que talvez poderia puxar assunto dizendo como você está bonito, ou encontrar um assunto comum para conversar. A vontade do Prota era falar para sua mãe que odiava a escola. O Prota foi forçado a falar com seus amigos sem propósito real. Quando ele sentou na sua carteira, pensou que talvez iria falar com um clima problemático. Asaya chegou perto do Handa, mas quando Handa foi falar com ele, Asaya ficou incrédulo, pois na cabeça dele era um privilégio o Prota estar falando com ele, enquanto na cabeça do Prota ele estava simplesmente sendo odiado. O Prota pensava que talvez ficasse sem opção, naquele ritmo, não queria conseguir falar com ninguém. O Prota ficou super mega feliz quando conseguiu falar com Kondo sobre o Japão. Mais tarde, em sua casa, ele dizia todo feliz para sua mãe que havia falado com um colega. Mas depois de ver a falta de interesse da sua mãe, o Prota pensou que não era tão incrível assim falar com as pessoas. No dia seguinte, o diretor chamou a atenção das alunas que as saias delas estavam muito curtas, porém as garotas ficaram bravas, perguntando para onde aquele velho estava olhando. O diretor ficou ainda mais bravo, perguntando o que eles estavam chamando de velhote. De repente chegou uma outra garota, dizendo que poderia ser considerada assédio sexual contra as alunas. Aquele era Tennoji. Então as garotas gostavam muito dela e diziam que o uniforme masculino que ela estava usando ficou muito lindo. O diretor não gostou que Tennoji disse. Ele afirmou que aquilo era uma violação das regras do colégio, que uma saia mais curta não é algo que se observa casualmente ou que deveria ser encarado muito para perceber algo assim. O diretor baixou a bola e disse que as garotas deveriam ter cuidado da próxima vez. Segundo Tennoji, todas elas estavam comportadas devidamente, pois era dos machos havia passado há muito tempo. Segundo a garota, aquela escola ia se tornar um paraíso para meninos da pureza, integridade e beleza, e nada nem nada mais do que protegida por ela, presente do conselho estudantil. Mas de repente Tennoji dá cara para Handa Sei, nosso protagonista. Aparentemente não gostava muito dele, pois saiu de olho no garoto no primeiro ano, mas parece que finalmente o distinguiu como seu inimigo e como um macho. Os estudantes do segundo ano ao seu redor são dignos de atenção também. Tennoji fica se perguntando se o protagonista estava tentando formar algum tipo de aliança, mas o Prota não estava nem aí para ela. Enquanto ele estava pensando tudo aquilo dele, ele apenas se perguntava porque uma garota estava vestida com uniforme masculino. O Prota sentia que estava sendo vigiado. Tennoji viu algumas garotas apaixonadas, idolatrando Handa e não gostou nada disso. Mais tarde, Tennoji perguntou ao seu assistente que era o ponto fraco do Prota. Segundo ele, apesar do Prota ser o foco dessa atenção da escola, não é evidente qualquer relação com mulheres ou comportamento de clientes, pois ele deve se esconder muito bem. Tennoji disse, já que ele não tinha nenhum ponto fraco. Ela mesma
mesmo iria criar. Aquilo era uma cruzada feminina contra os vermes machos. Tennoji achou todos os garotos machos estúpidos. A presidente então resolveu chamar as duas garotas, pois tinha um favor a pedir para elas. Ela queria que as duas criassem um ponto fraco no Handa para seduzi-lo. A garota loira disse que seria algo difícil, mas que elas iam tentar fazer o melhor delas. Enquanto isso, atrás do prédio da escola, ela estava o Prota no seu intervalo, e as garotas estavam escondidas no meio do mato. A de cabelo preto dizia que o Prota almoçava sozinho, fazia dele uma zebra, pedindo para se tornar a presa delas. Mas na hora que elas vão para cima do Prota, ela começa a dizer que sabia que estavam ali, fazendo as garotas ficarem completamente assustadas, mas na verdade o Prota estava falando com os dois gatos que estavam em sua frente. Mais tarde, no conselho estudantil, as garotas disseram que não tinha conseguido seduzi-lo, e que ainda estavam apaixonados pelo Prota, deixando a presidente mais brava ainda. De repente, o Prota estava na frente da presidente, amarrado, sem saber o que estava acontecendo. A presidente disse que o conselho estudantil iria condená-lo para a desordem que causou na escola. A Zeta gritou, perguntando para o Prota se ele tinha feito algo, mas o Prota gritou que não tinha feito nada. A presidente disse que ela o condenava a vestir o uniforme feminino por um ano. O vice-presidente até disse para o Prota aceitar logo. Handa ficou sem entender nada, pensando que ela já tinha uma vítima, pois o vice-presidente vestia roupas femininas. O vice-presidente disse que aquelas roupas iriam deixar a pele dele mais macia e bonita, e talvez os hormônios femininos dele florescessem. Com isso, só coisas boas poderiam sair daquilo. O protagonista, extremamente assustado, diz que aquele cara já era algo perdido. O Prota estava muito bravo, pois agora toda a escola estava intimidando ele. Se o Prota usasse algo feminino, iria ser um motivo de piada da escola. Mas na hora que as garotas deram uma brecha, o Prota saiu correndo, desesperadamente. A presidente mandou todos irem atrás dele, enquanto o Prota corria e pensava que o conselho estudantil era formado por loucos. Eles estavam tão determinados a forçar o protagonista a vestir tal roupa feminina que acabaram caindo da escola, inclusive a presidente, que não gostou nada de ter caído em cima do Prota. Depois que ele acordou do desmaio, ficou super saidinho, conversando com todo mundo sem nenhuma vergonha, pois ele havia perdido a sua memória. Todos seus 4 amigos queriam Prota voltasse a ser quem era antes. Mais tarde, Kondo estava desesperado ao ver que Handa estava cantando uma das meninas, mas não deu muita bola, apenas sentiu nojo de Handa. As garotas perguntavam ao Prota que era na verdade ele estava trocando a sua imagem a partir daquele dia, e se de agora em diante elas poderiam conversar com ele. Handa nunca tinha dito, afirmou que ele nasceu para ser popular. Ele também disse que as garotas queriam beijar cada uma delas uma vez, porém nenhuma delas gostou de como o Prota estava falando com elas, pois estavam se sentindo objeto. Antes que pudesse dizer outra coisa, elas viraram a costa e começaram a conversar entre si, dizendo que achavam que aquele Handa era falso novamente. Handa ficou se perguntando se não era normal todo mundo ficar chorando quando vê seu ídolo. Ele também pensou que talvez a popularidade não fosse tão grande assim como ele achou. De repente, Mio, tudo estranha, perguntou ao Prota se era verdade que ele estava oferecendo beijos. Os amigos do Prota diziam que era muito triste ver ele daquela forma, e estava a todo custo procurando alguma forma de recuperar a memória. No livro que a Zaya estava lendo, dizia que o mesmo nível de choque que causou a pedra poderia fazer com que ele voltasse ao normal. Como Handa havia perdido a sua memória quando caiu das escadas, ele precisaria cair delas novamente, ou talvez para o mesmo nível de choque, eles precisavam bater no protagonista com o martelo. Enquanto isso, Handa estava correndo e Mio correndo atrás dele, pedindo beijos. O Prota então começa a refletir, pois quando ele tinha perdido a memória, era amado por todos, parecia que ele era popular entre todas as pessoas do colégio. Ele também havia ido para a escola depois de perder a memória, sem medo, pois achava que a sua popularidade faria todos aceitarem como ele era agora. Ele se sentia solitário daquele jeito que estava agindo. O Brutamonte até tentou bater no Prota com o martelo para ver se voltava ao normal, mas seus amigos acabaram caindo das escadas. Depois disso, Handa voltou a ser o Handa de antes, sem brincadeira e muito menos sério, voltando ao seu eu de sempre.